Pois muito bem, estamos aqui hoje. Vamos falar de esporte com um cara que eu sou fã de carteirinha. Essa frase aqui não tem como não dizer, porque quem vai passar por essa mesa são pessoas que eu conheço, que eu convivi, boa parte delas, em algum momento da minha vida. Nesse momento, nós vamos bater um papo com um cara que tem um vozeirão e ele disse a primeira vez para mim: não nasci pro rádio. Hoje ele é o cara, ele é o cara. Tem um programa só dele na hora do meio-dia, numa das rádios mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, ele e a sua amada. Olha aí que legal. É isso aí. Estamos aqui com Douglas Rodrigues, meu querido, seja bem-vindo. Um ótimo programa para nós dois. Vamos falar de esporte e também da sua vida ao longo desses últimos 2, 3 anos. Tudo bem? Tudo bem. Fico feliz, cara. Eu olho para lá, para cá, para lá no meu primeiro Olha podcast. para mim que tá Olha tudo para ti. certo. Pô, que legal. Cara, tô feliz. Eu acho que eu tô feliz Feliz é por uma ti. rádio, né? É feliz 89, É é isso. isso aí. Alegria de viver. Mas tô feliz por ti pelo quadro, né? Isso. Pude acompanhar o primeiro episódio com o Mano Delé, com o João Isso. Seren. São duas pessoas que eu tenho como referência, onde eu posso ir, cara. eu falo do que eu aprendi com vocês. Eu acho que como tratar pessoas, enfim, rádio. Tô feliz pelo convite e, cara, vamos tentar bater um papo bacana. Eu acho que, não sei se eu tenho muita coisa pra falar, Tem, mas cara. eu acho que vai ser legal. Acho que vai Tem. ser legal. Pô, cara. Cara, eu acho que pra gente começar, eu acho que tu teria que te apresentar, falando da onde você trabalha, e depois a gente fala das tuas virtudes, que são muito boas. Bom, vamos lá. Douglas Rodrigues, da Rosa. Não posso esquecer da Rosa, porque meu pai me cobra. Verdade. Pô, como é que tu não faz? Como é Sim. que tu não é Douglas da Rosa? Douglas Rodrigues fica mais, né, tem mais conexão. Sim. Sou natural de São Leopoldo, região metropolitana. Eu moro aqui no Uhum. Vale faz, acho que cerca de 17 ou 18 anos, talvez um pouco mais. Eu sou um pouco ruim de Sim. memória. Hoje eu trabalho no grupo independente, na rádio independente, inclusive não sei quando vai ir ao ar, mas 1º de abril a rádio completa 75 anos, que é o dia de hoje. Então é um número expressivo, um número muito bom, né? Um número bonito de se falar. Tenho o prazer e a honra de fazer parte, mesmo que de forma pequenininha, lá do departamento de esporte, do grupo independente. Nossa. Hoje temos um programa que é o Resenha, apresentado, ancorado por Eduarda Lima, que é a minha excelentíssima companheira, minha namorada, minha colega de trabalho. E eu, né, tô lá dando de suplente, mais o Felipe Schmidt, Adil César, o Jaci Preto, Sim. Rudimar Piscinini, enfim, é um timaço Duas lá. lendas aí que você falou por Cara, último. duas figuraças que a gente aprende muito durante os dias, todos os dias, né? Vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 2h30. Faço também a parte da questão comercial do Grupo Independente, vendo o Grupo Independente são 3 rádios, né? Sim. A Rádio Independente, Rádio Tropical e Rádio Feliz, mais o departamento de esporte, mais a web, mais o jornalismo. É uma coisa absurda, assim. Sim. Quase 80 funcionários a gente tem lá. E, cara, trabalho no esporte, né? Dupla Grenal, Lajadense, Alaf, futebol amador, final de semana, sempre a mil pelo Brasil. E quando dá um tempinho eu durmo, tomo água. E é isso aí, acho que é E futebol agora não rola mais. muito pouco, Muito cara, muito pouco. pouco. Assim, eu jogo esporadicamente quando eu consigo, porque é por conta do esporte, né? Sim. Agora, jogo quarta, quinta, às vezes terça, às vezes segunda, final de semana, sábado, domingo, sempre tem esporte, né? Então tu tá sempre envolvido com isso. Sim. E aí é um hobby, mas é um hobby, né? Não posso trocar por meu ganha-pão pelo meu trabalho, né? Com certeza. Apesar de hoje muito do que eu faço, muito do que eu vendo e das pessoas que eu conheço foi por causa do esporte, né? Com certeza. Foi o futebol que eu joguei, foi as pessoas que eu conheci. Eu sempre brinco, o Chato, né? O dono do Grupo Encanto falou isso quando a gente conversou, que o esporte, o futebol, ele te abre muitas portas e conhece muitas pessoas. Então, quando eu consigo, eu jogo. Campeonato muito pouco, assim, praticamente impossível. Mas eu vou te dizer que talvez eu não sinto falta. Eu acho que eu fiquei um pouco preguiçoso. É mais legal cornetar os outros e opinar do que jogar. Então, mas quando eu consigo, eu acompanho, olho alguns jogos, até para te estar inteirado do que tu vai falar, né? Sobre dupla Grenal, sobre futebol europeu, sobre seleção brasileira, sobre campeonato amador. Mas bola mesmo, jogar, assim, é muito pouco. Quase nada.
Esse ano a gente tem a Copa, né? Como é que já tá a preparação da equipe Cara, esportiva? a gente criou um projeto lá do departamento muito legal. O Felipe, que é o nosso coordenador, eu, a Duda, enfim, o Adil César, que é o nosso gestor comercial, Aham. de a gente fazer um trabalho assim muito amplo sobre Copa do Mundo, com boletins diários, Uhum. comerciais, né? E o Rogerinho, que é outra grande Sim. figuraça que trabalha no Grupo Independente, ele, como ele tem cidadania, fala três, quatro línguas fluentemente, o cara é um Aham. fenômeno. A gente criou um projeto baseado para comercializar, para que o Rogerinho pudesse ficar 40 dias na Copa do Mundo. Pô, que legal, Então a cara. gente conseguiu assim comercializar muito bem, estamos ainda Sim. comercializando, mas já conseguimos o que a gente precisava para poder manter uma pessoa durante 40 dias. Uhum. E ele vai ser o nosso repórter, barra Rogerinho, barra um monte de coisas, Estados Unidos, Canadá e México, Pô, durante que 40 legal, dias. Então tá, cara. vai viajar uns dias antes do início da Copa e fica até depois, né, no final da Copa do Mundo. Então vai ter boletins diários, materiais nas redes sociais. Já tem Uhum. bastante material na nossa rede social, no Independente Esportes, no Instagram, @Independente Esportes, Sim. no RD Independente, né, que são dois meios de redes sociais diferentes. O RD Independente Uhum. é mais focado no jornalismo e o Independente Esportes mais focado em esporte em geral, futebol, enfim, vôlei. E então a gente está trabalhando, fez esse pacote muito bacana de Copa do Mundo. Todos os dias tem o Diário da Copa, que é o que eu produzo, a Eduarda Uhum. produz o Curiosidades, ela e o Roteirinho produzem materiais digitais, né? Que vai para o Instagram, vai para o YouTube da Rádio Independente. Então está sendo um trabalho, é bem trabalhoso, mas está sendo muito gratificante. E aí é aquela coisa, tu tem que mergulhar, né, cara? Sim. Estudar nomes, seleções que estão há tantos anos sem participar, a seleção que nunca ganhou uma Copa, que já ganhou muita Copa, Uhum. enfim, então, mas está sendo bem bacana, assim, é um trabalho bem legal. Bah, agora a gente vai aprofundar, a gente já a apresentação foi maravilhosa, né? E lembra que eu te disse que eu acreditava que tu seria um profissional fabuloso no rádio e está comprovado agora. Da onde surgiu essa paixão e como foi a primeira vez pisar no rádio depois de uma infância que alguém te levou no rádio, pelo que eu lembro Sim. isso, né? O saudoso. Não, não é, graças a Deus ainda não é Ah, saudoso, não, ainda não, a mas, não ser mas que eu tinha depois disso dúvida. aqui tu acabou de... Não, brincadeira. Não, mas o saudoso pode Não, ser a saudosa pessoa, o mas Maceió. o glorioso O Zé Ira glorioso. Maria, lá de Cruzeiro do Sul, Aham. foi o cara que me levou. É engraçado porque na minha família, por parte de pai e mãe, ninguém, assim, Sim. nasceu com alguma coisa diferente na voz. E eu, desde novo, a minha mãe conta que eu sempre tive a voz muito Aham. grave, muito grossa, né? E eu, cara, eu na escola não gostava de falar, me apresentar, não Uhum. gostava de apresentar trabalho por conta de uma série de coisas. Pela vergonha, né? Por ser meio bicho do Sim. mato. E por também, pô, por qualquer coisa que tu falava, a pessoa, tu trabalha com rádio? Aham. Não, não trabalho com rádio, eu não... Então eu vim para Cruzeiro, trabalhei muitos anos, eu tô com 30 anos. Sim. Quando eu vim para Cruzeiro, eu trabalhei com meu pai em obra, em jardinagem, um monte de coisa assim. Depois eu fiquei um tempo num STR, acho que se eu não me engano foram 5 ou 6 anos. E eu sempre fui meio maluco, assim, de aventureiro de trabalho. Eu trabalhei no açougue, que foi o lugar, assim, dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida. Pessoas maravilhosas, que eu Sim. aprendi muito a conviver e a entender pessoas, né? Porque a gente atendia pessoas de todos os lugares, Sim. idades, enfim. Depois eu saio, não me lembro agora, fui trabalhar numa marcenaria, troquei assim da água pro Uhum. vinho. Aí eu vou para vendas, Fritz e Frida, enfim, vários lugares. Daí eu volto para marcenaria e eu tava na época eu tinha comprado a minha casa e eu tava procurando um emprego à noite para trabalhar. Posso contar, Pode, contextualizar a história? pode. Temos tempo aqui. E aí eu tava procurando um extra à noite. Estudava na época, fazia um curso no IFSU, que era processos gerenciais, é isso. E aí eu fiz, por algum período, eu fiz Uhum. vendas na Univates. Sim. E lá eu tinha uma cadeira que era de comunicação, agora não vou lembrar o nome da cadeira. Uhum. E eu lembro que eu cheguei atrasado na aula. E daí eu abri a porta, né, bem devagarinho, pensei, vou chegar aqui de canto e tal. Cheguei na porta, o Marcelo Petra, Sim. professor da Univates, Isso. nessa cadeira, e o cara que comanda a Rádio Univates, uma Isso. pessoa sensacional, falou: "Ô, teu nome, tu que chegou aqui por último.
Eu pensei, puta agora merda, foi. né, cara? Deu, tudo bem, eu sou fulano de tal. Não, peraí. Pessoal, ó, a gente vai fazer um programa de TV, tal, estilo Jornal Nacional. Douglas vai ser o nosso âncora e quem mais vai ser? E na época eu tinha uma colega minha, eu acho que é Kailane o nome dela, que ela era cantora, ela é Sim, cantora. Nossa, ela falava muito bem, enfim. E aí ali ficou, pensei, cara, o que que eu vou fazer, né, cara? Só que antes disso, né, falando a questão do seu Zé, eu tinha 15 para 16 anos e o Zé falou, cara, tu tem que trabalhar em rádio, tem que trabalhar em rádio, não sei o que e tal, tua voz é boa. E eu, pra mim, falar com alguém era uma coisa, sim. assim, fora da realidade, que eu não conhecesse, né? E ele me levou na Rádio Independente, na época, pra conversar com o Paulo Rogério. Uhum. E aí, na época, tinha vaga de operador, eu nem sabia o que que era. Pensei, o que que eu quero aqui? Sai fora. Sim, E aí saí, isso com 15 anos. Então, hoje eu tô com 30, fazem 15 anos desse acontecido. Paulo Rogério é um ícone, né, verdade. do rádio, no Vale, no interior do estado, enfim. E aí, onde é que eu tava? Ah, do Marcelo Peter. E aí o Marcelo, a gente fez esse programa e ficou por isso, né? E ele falou, pô, Douglas, tem que trabalhar com rádio, cara, tem uma Sim. voz boa pra rádio e tudo mais. E passou muitos anos, aí voltando à minha casa, eu tava procurando um emprego à noite Sim. pra conseguir pagar a prestação da casa, inteirar na prestação da casa. E numa dessas, falei com um amigo meu, ele falou, cara, eu tô saindo da Lajadense Vidros, eu posso falar marca? Eles vão ter que patrocinar depois do programa? Alô, Não, Lajadense Vidros? é. Enfim, Lembra da gente? é, trabalhava então nessa empresa, e aí eles, cara, vai pintar uma vaga, eu tô saindo e tal, Aham. fala com o Jimmy, que é uma pessoa sensacional também, que eu tive o prazer acho que Deus colocou na minha vida, várias pessoas importantes, assim, Sim. que talvez eu esteja onde eu estou por conta dessas pessoas, Uhum. e que vai ter vaga pra ti aqui e tal, eles precisam de alguém pra ontem, não era à Hum. noite, era das 6 da noite, das 6 da tarde às 11, se eu não me engano. E aí nisso, nesse mesmo dia, coincidentemente, nessa mesma noite, né, eu tava no IFSU, uma ligação no meu telefone, eu dificilmente atendo o celular. Sim. Já fica um recado pra quem quiser me ligar, assim, ó, muito difícil de eu atender esse telefone. E deixa eu só tomar uma aguinha. E aí era o Marcelo, cara. Sim. Pô, Douglas, tudo bem? Achei teu contato. Cara, olha só quanto tempo. Já fazia, sei lá, 3 anos que eu tinha saído do curso. Não Uhum. terminei o curso, na verdade. Cara, o pessoal da Encanto veio aqui procurando pessoas pra trabalhar lá. Eu disse, cara, mas pra fazer o quê? Não sei te dizer. O Heron Dalmolin veio aqui junto com o Júlio Ripoll Uhum. e eu passei o teu contato. Tá, beleza, tu sabe pra que que é? Ele falou, a única coisa que eu sei é pra vaga à noite. Ah, fechou todas, né? Teu extra que tu queria. É. Aí eu tinha conversado com a turma lá com esse meu conhecido, o Diego, da Lajadense e tal. E passou, acho que umas 2, 3 semanas, assim, e ninguém da Encanto entrou em contato comigo. Uhum. E a Lajadense o pessoal tinha entrado em contato e tinha ido fazer uma entrevista com uma mulher do RH, com a Dilena. E daí, no dia que eu fui fazer a entrevista, o pessoal da Encanto entrou em contato comigo. Eu falei, olha, cara, eu tenho uma entrevista de emprego hoje à tarde com uma empresa X, que o horário é tal, e eu preciso desse emprego e tal. O que que tem pra fazer aí? Cara, daí falei com o Heron, que tá de Uhum. volta hoje, Heron Dalmolin. Não, vem aqui conversar com a gente. Aquele jeito, não, vem aqui conversar com a gente, que a É. gente vai. A gente quer bater um Essa papo época eu contigo. acho que o Adriano o Moraes tinha ido embora, eu acho que Isso, ele era o é isso coordenador. aí. Isso. Aí fui, durante a tarde, conversei com a Dilena, ela falou, não, a vaga é tua, tu quiser começar amanhã. Daí eu falei, Sim. não, só vou esperar, porque eu marquei com o pessoal da Encanto pra pelo menos saber o que eles têm Uhum. pra me oferecer, porque eles têm um horário de trabalho parecido com o de vocês, era das 6 à meia-noite, eu acho, das 6h30 à meia-noite. Enfim, eu fui depois no shopping, lá, bater esse papo, cheguei lá, tava o Heron, tava o Chato e a Michelle, que eu não sabia que eram os donos da rádio Uhum. até o momento, porque eu, assim, sempre escutei rádio, mas nunca foi algo que me, me, Sim. me prendeu muito. Meu pai era um cara que escutava muito futebol na rádio, então eu era mais desse lado, de escutar futebol. E daí, cara, conversa vai, conversa vem e tal. Comecei a falar sobre futebol, sobre vendas, que a gente trabalha com vendas e conhecer tal gente. E aí eu conhecia alguém que era próximo do Leonardo, que era Uhum. conhecido da Michelle. E foi, resumindo, eu fiquei, sei lá, 3 horas lá de uma noite conversando com eles. Eu falei, pessoal, mas o que que é a vaga? Pra que que é? Que eu tô precisando. Eu Sim. fui hoje.
à tarde na Lajadense Vidros e tal, e a princípio eu posso começar o dia que eu quiser, mas eu primeiro quero ouvir o que você tem pra me oferecer. Daí o Heron falou, qual a tua experiência com rádio? Que rádio? Tá Sons. louco? Rádio de pilha? O que rádio? Sim. Não, não, não. Não, mas o Marcelo passou o teu contato, né? Que tu era um cara, tinha uma voz boa. Eu disse, cara, minha voz é essa, não sei se ela é boa, se ela é ruim, mas Uhum. com rádio zero. Não tem. Bah, mas a gente precisava alguém porque a Maiana Souza Uhum. tinha saído ou ia sair, e aí era alguém pra entrar no ar, cara, Sim. naquele horário da noite. Daí eu me lembro que aí ficou por isso e tal. E eu fui, acho que na outra noite lá, tentar aprender. Bizarro, né? Apertar botão, desligar botão. E aí tu lê esse texto aqui. Aí tu lia o texto como se alguém tivesse te esfaqueando, né? Alguém tivesse a maneira com que eu aprendi, que eu sabia fazer. E aí, resumindo, ele falou, cara, não dá. Tem como, eu preciso de alguém pronto, porque eu tenho que estar no ar. E ficou por isso. E aí ficou em stand-by essa, essa questão do rádio, né? E aí me despertou ali uma coisinha, pô, Rádio Encanto, né, cara? Uhum. Poderia estar lá, mas aí continuei trabalhando, fazendo as coisas que eu tinha para fazer. Posso seguir ou tem mais uma. Tem pergunta? Tem tempo? Eu tenho tempo para poder falar? Olha, pode prosseguir. Tem uma pergunta aqui já. Vai Tá, lá. rapidão então. Depois de um tempo, algum meio ano, um ano depois, eu acho que eu encontrei de novo o Leonardo na Expo Valley. Uhum. E ele falou, cara, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu queria muito trabalhar com a gente. Eu tenho uma vaga de vendedor na outra rádio que a gente tem em Arroio do Sim. Meio, que é a Rádio Emoção. Tu topa? Disse, cara, eu já tinha pagado o que eu precisava da minha casa de entrada, né? Uhum. Trabalhava feito um maluco. Trabalhava marcenaria, trabalhava na vidraçaria à noite, no açougue final de semana, enfim. Cara, acho que eu vou tentar, porque, pô, me judio pra caramba. Então, acho que vendedor, tal, Sim. deve ser um negócio barbado. Conheço muita gente, muito empresário, muita gente de empresa, não deve ser difícil. E fui. Acho que do que a gente falou ali, deu mais um mês, mais ou menos. Conversei com eles e aceitei a ideia. E foi aí que eu entrei no meio do rádio, só que daí foi de uma maneira diferente, né? Eu não trabalhava diretamente como eu trabalho hoje. Sim. Tu era um dos meus professores, foi um dos meus professores. Mas foi aí que eu comecei a entender o que que era o rádio, comecei a entender o que que era a magia do rádio, como a gente toca nas pessoas de alguma forma, como a gente alegra, Sim. como a gente noticia, como a gente toca música, enfim, uma série de coisas. Aprendi ali na emoção, no dia a dia contigo, com o Maninho, Uhum. com o Mano Delega, com o Alex na época que trabalhava, Ah, que era um verdade, cara verdade. fenomenal também, aprendi muito com o Alex. Então é isso, cara. Acho que é basicamente o início é basicamente esse. Tem uns percalços que talvez a gente fale no decorrer do De programa. repente a gente fala. É. Mas nessa transição, você foi trabalhar já no grupo independente, você não foi diretamente para o esporte, né, Douglas? Ficou um tempo Não, ali. não, eu fui pro grupo independente, que também é uma história muito legal de como eu fui parar lá. Tu quer que eu... Vai, breve, mas vai. Tá. É boa, é boa. Eu fui para lá porque no dia 19 acho que foi dia 19 de dezembro. Eu não queria mais trabalhar com rádio, porque eu não conseguia vender Uhum. na rádio que eu tava, que era a Emoção, não conseguia vender. E aí é por mérito ou demérito meu, na verdade, né, Uhum. como vendedor, e eu falei pra minha mãe, bah, mãe, eu não aguento mais, quero largar. Vou voltar pra marcenaria, fazer o que eu sei fazer, ou pra um açougue e tal, que eu ganho bem. E aí minha mãe é uma pessoa muito devota, né? Sim. Temente a Deus e nas crenças dela. Ela falou, meu filho, acredita em Deus, eu vou orar por ti, que eu tenho certeza que uma janela vai abrir pra ti, uma oportunidade fica na rádio, tu tá bem, tu não... Enfim. Aí eu acho que 2 dias depois, no dia 21 de dezembro, eu tava num cliente, e até agora eu vou entregar uma coisa, porque eu ia... me desculpe aos meus Ó, gestores, né? curta ao corte agora, É, pessoal, é. me desculpe Olha aos aí. meus gestores, mas eu tinha anotado o carro que eu ia visitar um cliente, que eu sabia que o cara ia me dizer não. Sim. E aí eu tenho um grande amigo meu também, uma das outras pessoas que passaram na minha vida, que é o Jaber, que ele era dono na época de uma empresa de celular em Lajeado. Uhum. E ele me mandou mensagem, falou, meu, comprei uma cuca, traz um refri e vem aqui, em Lajeado. Você, cara, quer saber? Eu vou lá no cliente X, ele vai me dizer não, eu vou pegar o carro e vou lá comer uma cuca. E era uma sexta-feira. Peguei o carro, passei no posto, peguei um refri, puf, parti pro... Cheguei lá, com a pastinha, né, com a pastinha, Uhum. e a loja lotada, eu cheguei conversando e tal, brincando pra vender telefone pra eles, e um cara me chamou no fundo da loja. Falou, fulano, vem cá.
Pô, o que tu faz na tua vida, cara? Isso eu trabalho com vendas. Mas tu vende o quê? Não, vendo rádio. Pô, assim, não te conheço. Que rádio? Não, rádio emoção e tal. Tô há pouco tempo. Acho que era 10 meses que eu tava na época. Mas tu faz alguma coisa além disso? Não, não. Só vendo. Só, né? Pô, Sim. trabalho desgraçado vender. Mas tu não trabalha no ar? Não faço nada. Pô, é que eu sou fofucho da Rádio Tropical. O meu coordenador, na época era o Carioca, que hoje tá na Sim. Encanto. Tá precisando de alguém pra trabalhar num promocional lá. Legal, legal. Metade do ano que vem. Isso era no meio de 2024, né? Era final de 23 para início de 24 essa. Não, beleza. Passa teu contato aí, talvez na metade do ano ele te liga. Sim. Beleza. Saí dali e tal, fiz o que eu tinha que fazer. Eu saí depois da loja de Lajada Arroio do Meio, tinha um monte de ligação do meu telefone e eu não tinha atendido. E aí uma mensagem dele no WhatsApp: cara, falei com o Carioca, que é meu coordenador, ele quer te conhecer. E eu lembro até hoje que eu chego na emoção, assim, apavorado, É, né, de trabalhar no grupo independente da Rádio Tropical. sim. Falei contigo. Disse, Claudinho, assim, aconteceu isso. Ele falou, cara, ele falou, velho, ó, vai, velho, o que tá esperando? Disse, não, mas, pô, eu não quero trabalhar mais com rádio, eu não sei trabalhar com rádio. Vai lá. E aí, na época, o carro que eu tinha era o teu emprestado, o brancão. Nada é por acaso. Nada é por acaso. É mais uma das pessoas, tu, né? Mais uma das pessoas que eu volto a pontuar novamente, que Deus colocou na minha vida de forma importante. Peguei o teu carro emprestado, teu carro falha Uma quadra antes. algumas quadras antes ali do grupo independente, da rádio independente, que eu tinha reunião marcada para 12:30, foi um negócio meio na surdina, assim, porque Uhum. ninguém podia saber, era só eu e tu. Acho que o É. Mano Delega ficou sabendo depois. Fui pra tal da reunião, conversei com o Carioca, ele gostou de mim, e aí eu falei pra ele, só que, cara, é o seguinte, eu não quero mais trabalhar em rádio. Não, mas eu tenho um negócio legal pra ti. Ficou por isso. Saí dali, voltei, falei contigo, falei Uhum. com o Mano e tal. No outro dia o Carioca me liga, falou, ó, pessoal amanhã quer conversar contigo aqui, o meu gestor, o Ricardo Bruneto, dono da rádio, e o Adil César, que é Sim. o setor comercial. Pode ser amanhã no mesmo horário? Cara, pode ser. Cheguei lá, conversei com ele, sentei na mesa, no hall de entrada lá, né, onde é do Grupo Independente, em homenagem ao seu Lauro Matias. E aí conversei com eles, falei e fui muito claro. Falei, cara, eu não quero mais trabalhar em rádio, eu não sei trabalhar com rádio. Eu prospectei mais de 300 clientes lá na rádio que eu tô e não vendi para ninguém. Então, se vocês acham que é importante, eu posso ficar aí 2, 3 meses para testar, mas eu não quero ficar. Eu Sim. tô sendo sincero. E aí o Adil César falou uma frase que é muito, que eu lembro até hoje, assim, sempre quando eu comento com alguém que as pessoas me pedem, eu conto a história. Ele Legal. disse, não, eu prefiro segurar um jacaré pelo rabo do que empurrar um burro. Isso aí. Por mim tá contratado. Tá, beleza. Então, já que eu tô contratado, Uhum. pelo menos eu preciso avisar minha empresa que eu vou sair, que eu sei que não vai ser fácil. E eu combinei com meu irmão, faz muitos anos que eu não vou no meu pai, eu vou passar o final de ano na praia. Deu Bruno, tá, então pode começar dia 8. Pode ser. Aí fui pra casa, conversei contigo, conversei com a minha mãe, assim, enlouquecida, que Agradeceu. falei que não sei o que ia dar certo e tal. E aí eu saio da emoção, e no dia 8 de dezembro eu comecei na Tropical, não fazendo nada de rádio, era meio que um coringa, assim, para fazer as ações Uhum. promocionais, que eu não sabia fazer também, não sabia fazer nada. Sim. E no meu segundo dia de rádio, incrivelmente, eu coloquei 2 clientes que eu nunca tinha vendido para ninguém, quase na emoção. Eu vendi na finaleira que eu tava, Uhum. e aí no segundo dia, e aí ele te dá uma confiança, né? Porque Sim. eu tinha prospectado vários clientes e desses vários, quase nenhum tinha sido atendido por alguém do grupo independente que tem, Uhum. sei lá, 20, 25 pessoas que trabalham no comercial. E, cara, e aí eu comecei. Daí eu comecei a gravar áudio com o Carioca. Eu dizia, ó, fala isso aqui em tantos segundos. Aí gravava. Teve dias que eu gravei, sei lá, 20, 30 áudios, assim, num dia pra ele. Não tá bom. Não tá bom. Desse jeito não tá bom. E ficava gravando. Acho que foi questão de um mês e meio, 2. Eu já tava fazendo as ações promocionais de rua, dando brinde pra galera. Tudo Pô, que bem, pessoal, bacana. tô aqui em tal lugar, vem Sim. aqui com a nossa unidade móvel, tá aqui. Eu tenho copo, presente, adesivo, e assim, cara, comecei. E daí que eu realmente entrei no rádio de cabeça, comecei a escutar outras Uhum. rádios para tentar aprender, meio de autodidata, porque o rádio tu não tem muita Não. coisa teórica, né? Hum. É,
É saber mais a prática. Quanto saber mais praticar, melhor fica. ter uma boa dicção, né? Sempre falava uma voz audível, Isso. que eu comecei a trabalhar minha voz, porque ela era muito. É. Tu lembra? Ela meio assim, né? Eu Muito grave. falava, não conseguia falar alto, era É. meio uma voz assim. Então comecei a trabalhar muito e, cara, fazer exercício com a tampinha, com a caneta. Uhum. Comecei a ler, que foi uma das coisas que minha namorada Eduarda, ela me ajudou nessa questão de um tempo pra cá, Sim. pra ter mais embocadura, vocabulário e tudo mais. E aí começou Estamos assim. aí. E aí estamos aí de forma natural, rápida, me assusta um pouco, porque hoje eu trabalho sem sombra de dúvidas no maior grupo de rádio do interior do estado Uhum. e que tem os melhores profissionais. Sim. Tem Moisés Eli, tem Aline Silva, tem Paulo Rogério, tem Renato Souza, tem Rudimar Piscinini, Adil César, Jaci Preto, Felipe Schmidt, Marcelo Cardoso, enfim, todo mundo Sim. que tá lá é muito capacitado. E tu aprende todos os dias com esses caras, né, cara? Uhum. E aí eu não trabalhei no esporte, né? Eu fiquei 1 ano praticamente só na Tropical, fazendo só Sim. externa. Tinha algum evento, eu tava lá com a Master, com as bandeirolas e fazendo aquele agito todo, fazendo promocional todos os dias, vendendo, né, esporadicamente quando eu conseguia, e não tava no ar na Tropical também. Então era um Uhum. processo, era mais áudio, né, Uhum. voz e voz off, Sim. e era isso. Aí o esporte aparece depois, num outro momento e tal. E é onde eu tô hoje, né, que é onde eu pretendo ficar, que eu me E encontrei. essa parte do esporte, como você falou que demorou um pouco mais de tempo, como foi que ela surgiu? Foi sobre essa parte do futebol, como boas pessoas sabem, joga muito bem, né? É, é, Modestamente, sim. modestamente. Como Jogava, né, hoje eu não... é, mas joga um bolão no campo sendo repórter, né, É. cara? Cara, foi o Adil César Sim. que fez essa transição, porque eu sempre gostei, eu sempre deixei claro na rádio que, pô, o esporte era uma coisa que me deixava muito. Uhum. ah, Me fugiu a palavra, mas eu ficava, pô, que legal, o Jaci Preto tá aqui, sabe? Eu via eles nos estádios, eu via ele Sim. nos campos do Amador, e a galera tudo queria tirar foto com eles. Esse aqui é o Jaci Preto, esse aqui é o Rudimar. E os guris sempre muito, eles são muito amorosos com as pessoas, Sim. né? Com os ouvintes e tudo mais. Então era uma coisa que eu achava muito bacana, assim. Só que aí tem um detalhe que é legal. Porque como tu é do esporte, tu acha que é só tu ir lá, pô, eu jogo futebol, eu sei como é que é. É só ir lá falar e... Aham. Não é, cara. É muito difícil. E aí o Adil, na época, ele teve uma transição de coordenação de esporte, que o Moisés ele passou para ele. Ele ficou um período e ele foi o responsável de me colocar. Eu trabalhava na Tropical. Uhum. Falou, meu, tu quer fazer repórter de torcida? A gente vai voltar pro regional esse ano. Isso foi em 24. E eu preciso ter um repórter de torcida. Cara, o que é um repórter de torcida? Ele falou, meio Márcio Canuto. Sabe Márcio Canuto? E aí, pequenininho? Aquele Sim. que gritava. Sim, 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 Meio sim. Márcio Canuto. Falei, cara, não deve ser difícil, mas vamos tentar. E aí comecei com repórter de torcida, indo nos campos do Amador, nas comunidades, entrevistando a turma. Como é que tá a cerveja? Tá gelada? O pastel tá bom? Como é que tá o sol? Como é que tá o jogo? O jogo tá Sim. bom? O jogo tá ruim? Comecei assim, no Amador. E aí fui pegando gosto, fui pegando gosto, fui pegando gosto e vi que era coisa que eu queria fazer. Não era mais a Tropical. Eu não queria Sim. estar no ar na Tropical, eu E, não e queria... ali te deu muita Pô, cancha porque cada pessoa que tu vai entrevistar é uma resposta diferente, né? cara, Quando tu joga bola, como é que tu vai? Vou de é, chuteira? é isso aí. Essa foi uma das Essa é melhores, né? sensacional, Essa é uma cara. das melhores. Inclusive, tá nas redes sociais do Independente Esportes e na minha, que eu fui entrevistar pouco tempo atrás, sei lá, 2, 3 meses atrás, um garotinho, acho que 5 anos de idade ele tinha. Sim, E aí tu tá acostumado a conversar, pô, tu joga de... Eu não perguntei também, eu sim. rateei, né? Podia ter perguntado que posição tu joga. E eu fui falar pra ele, tu joga de quê? E ele, assim, com muita educação, pensou 5 segundos e pensou, será que esse cara tá me perguntando isso mesmo? Ele falou, jogo de tênis. Eu disse, pô... Pareceu aquela mensagem, o que passa na cabeça Eu desse disse, pô, repórter? verdade, né? Tênis, meia, calção, tá certo. Sim, Então, é um material que viralizou pra caramba aí nas redes sociais. E, cara, fui pro esporte e eu vi que era muito difícil. sim. Talvez mais difícil do que trabalhar na Tropical. Né, Assim, anunciar música, falar os isso, é. patrocinadores. Porque na Tropical, tu meio que ou no rádio de entretenimento musical, tu Uhum. tem tempo e tu tem um texto do patrocinador pra te ler, que é Sim, sempre o mesmo, ou às vezes muda, mas tu pode ler. E aí tu tem uma embocadura ou outra pra dizer pra galera participar contigo no WhatsApp, pra isso. seguir nas redes sociais, pra pedir música X pelo WhatsApp,
né? Com o tempo tu vai ficando meio... É um padrão e o rádio é a mesma coisa. Tu liga o botão, desliga, Isso. volume, e é isso, né? Modula. No esporte não, cara. No esporte é loucura, assim. E aí eu vi, e o Adil me falou isso, cara, tu vai ver que tu ser repórter de torcida ou trabalhar com esporte vai te ajudar muito na Tropical, Uhum. porque tu vai começar a ter o pensamento muito rápido, embocadura, né? Porque é isso. Vou perguntar para o cara, ele vai dizer, bah, eu Uhum. jogo de tênis. E aí vou perguntar para um outro cara, ele não vai saber me responder. Ou Ou eu ele vai faço... te falar, o que que tu quer ganhar? É, Eu quero ganhar um presente. exato. É isso aí. Também aconteceu essa, né? Sim, cara, Também eu, eu, aconteceu eu essa. achei magnífico, cara. É. Eu E achei. aí depois eu tive que dar... Eu comprei o presente para ele, a gente encontrou o menino, dei um presente, ficou muito feliz. Mandou beijo pra avó daí. Mandou beijo pra avó, isso aí. É, mais um outro material também que tem. Ficou Mas, fantástico. e aí foi isso, cara. Foi isso, assim. Daí eu comecei a ver que era o que eu queria. Comecei a estudar, a escutar outros departamentos de esporte de outras Uhum. rádios, né? Rádio Gaúcha, que é hoje a rádio número 1 que a gente tem no estado, É né? uma E é uma referência, né? referência absurda. E os maiores e melhores profissionais, talvez, do Rio Grande do Sul estão lá. E é muito legal, porque, pô, eu escutava o Guerrinha e o Pedro Ernesto, e hoje eu vou tomar café na arena, por exemplo, e eles estão lá tomando café com a gente, eles são normais, assim, são de... Costa o dedo dos caras, eles Olha, estão... tamo junto. É, e aí foi isso, cara, foi isso. No primeiro momento assim, depois o Adil sai, o Filipinho entra como coordenador oficial, e aí que entra, né, a, a questão do esporte, e talvez talvez não, a coisa, a melhor coisa, não sei se posso falar coisa, mas a melhor situação, enfim, não sei a palavra, mas que o Grupo Independente me deu foi a minha companheira, né, Eduarda Lima, que é minha namorada hoje, a gente trabalha, Sim. se conheceu por conta da rádio. Então, pra mim, assim, ela Deu uma resenha boa ali. é uma resenha boa, tanto que o nome do programa é resenha. Então, hoje, o Grupo Independente, se tu me perguntar o que ele melhor fez na minha vida, foi Eduardo. Olha aí, que legal. Me alinhou, né, cara? Me colocou Pô, nos eixos e tal. Hoje, a gente trabalha junto, a gente convive junto no sim. esporte todos os dias. Tem ideias, projetos, discussões, debates sobre o trabalho, e que é muito legal. Então, e aí quando o Felipe assume, ele exige que a Eduarda fosse uma das pessoas para ajudar a tocar o departamento. Uhum. Ela é muito inteligente, sabe muito sobre esporte, futsal, enfim, tudo que tu imaginar. E tem esse lado de rede social que é absurdo, né? E aí acontece algumas coisas internamente. Eu já queria essa transição para o esporte, Sim. estava demorada, né? Por conta de a gente não pode perder uma pessoa que a gente não tem ninguém que Aham. faça o promocional, aquela coisa toda. E aí contrata uma pessoa e eu vou para o esporte. E hoje estou em definitivo lá, acho que 1 ano já, se eu não me engano, no departamento de esporte, né? Sim. Cara, trabalheira danada, mas é muito legal. Mas eu quero que tu conte algum fato em algum dos jogos da dupla Grenal ou do regional que te marcou bastante. Um fato inusitado, pode ser, de repente, não vamos ser tão agressivos, mas uma briga, alguma coisa que aconteceu que foi interessante para quem está nos assistindo ficar sabendo dessa história. Cara, eu acho que para mim, assim, falando de futebol amador, pois é, cara, agora tu me pegou, sabe? Porque são muitas coisas Sim. que te lembram e que te. Mas pra mim, eu acho que do futebol amador foi a final do Campeonato Regional, minha primeira final que eu fiz, Uhum. como repórter de torcida, entre Juventude de Guaporé e Taquariense. Que daí tu vê como o rádio ele é maluco, né, cara? Que as pessoas elas amam ah, um clube amador que a gente não consegue explicar. Sim. E que o rádio ele te traz essa emoção, assim, muito maluca. É uma das coisas. Outra coisa que me marcou também no futebol amador é um projeto que a Eduarda criou, que é o Raízes do Regional, que a gente começou o ano Uhum. passado, Uhum. de tu ir nas comunidades e tu saber da história. Tu vê a emoção Tem aí, a uma história flor da muito pele de louca quem. do Boa Vistense, cara, lá de Boa Vista do Sul, que eles foram campeões em 2019 do Campeonato Regional. E o cara que fez o gol, o menino que fez o gol na época tinha 23, 24 anos. Depois de 2 anos ele veio a falecer por uma doença. Uhum. E, tipo, os caras voltaram pro regional por conta desse menino e... Pô, cara, Enfim, é uma parada maluca, assim, tu te arrepia e... qual é o time? Boa Vistense, lá de Boa Vista do Sul. Acho que isso é de todos os materiais que a gente fez, assim, desse do Raízes, foi o que mais me impactou.
E no futebol profissional, ah, Como é que foi conhecer um dos caras é que aí era que eu ia chegar, teu cara. ídolo, cara? Que tipo, bah, tô Porque aqui do assim, lado do cara. e é uma coisa muito louca, porque a gente fala muito, eu e o Eduardo, às vezes, sobre isso, que tu tem um time A e um time B, mas Uhum, quando tu vai trabalhar, tu te liga uma outra chave que tu não tem mais esse time, sim. tu vira profissional. E aí, o primeiro jogo que eu fiz foi na Arena do Grêmio, eu acho, se eu não me engano. É, foi na Arena do Grêmio. E aí, cara, eu sempre fui muito fã do Filipão, o cara campeão mundial, né? Pô, Uhum. também tava no 7-1, mas é um cara que, né? E E eu acho que a primeira vez, eu não me lembro se foi, mas o que me marcou foi isso, foi eu estar na arena, parado na zona mista, esperando os jogadores desembarcar e falando, e o Filipão passou por todo mundo e deu um tapinha em todo mundo. Pô, Tudo que bom, legal. Tia? Tudo bom, guri? E aí quando ele bateu no meu braço ali, eu vi que o negócio Era era, real. era sinistro, assim, era punk. Então Sim. foi as coisas que mais, eu acho que mais me marcaram hoje no esporte. Mas, cara, tem uma série de coisas assim que se tu para pra pensar, pra lembrar. Uhum, Eu acho que trabalhar a primeira vez com a Eduarda também no campo foi muito legal. uhum. Trabalhar junto com ela. É uma outra coisa assim, uma cena que eu guardo na minha memória. E até mesmo porque tem poucas mulheres no esporte hoje, Poucas, né? cara. No grupo independente, a Eduarda é a primeira do esporte Sim. em 75 anos. Sabe? É muito louco tu saber assim. E o E até o nome futebol. dela foi propagado na RBS, né? Exato, exato. E o futebol, ele é algo muito machista, né? Sim. E a gente vem quebrando esse paradigma há tempo, mas é algo demorado. A gente vê muitas mulheres hoje trabalhando no esporte, mas muito mais televisão, Uhum, podcast, canais de, sim. de esporte no YouTube, rádio, são poucas. Grupo RBS, né? Gaúcha tem mais. Mas rádios, assim, a gente vê no futebol profissional, são poucas que Sim. trabalham com o esporte. Uhum, Tem as pessoas que trabalham na rádio entretenimento e fazem um freela no esporte, mas uhum. diretamente com o esporte, somente esporte, eu acho que a Eduarda é a pioneira. Talvez Pô, que legal, cara. posso estar falando uma bobagem aqui no Vale, mas na rádio independente, que o pessoal comenta, ela é a primeira que trabalhar no esporte. E teve outras oportunidades para outras mulheres trabalharem, mas aí por falta enfim, não aconteceu, mas ela é uma pessoa que ela faz jornalismo, ela estuda jornalismo, né? Ela Uhum. faz faculdade, vai se formar ano que vem, ou esse ano, agora não me lembro. Acho que ano que vem, porque ela tá fazendo o TCC dela. Então é isso, cara. Acho que é. Só que são muitas coisas, né? A gente, Sim. a gente acaba normalizando, por exemplo, várias coisas. Tipo, tu conheceu o Alan Patrick, tu vê o Carboneiro, tu entrevistar os caras, tu Uhum. normaliza isso. Só que é uma coisa bizarra, entendeu? Tu tá conversando talvez com o cara que é o homem Grenal. Aí tu conhece o D'Alessandro, tu conhece o Sim. Filipão, tu conhece o William, entrevista os E caras e tu depois fica normaliza. tão comum, Tu né? normaliza. É isso aí. Ô Douglas, mas você trabalhando na Tropical, para o Grupo Independente, como foi 2024 com as cheias na nossa região? Que eu lembro que você fez alguma cobertura Cara, nesse trabalho. foi sinistro, sim. Sinistro. Ali eu vi que eu vou poder ser jornalista, e admiro muito quem é, meus Uhum, colegas, as pessoas, porque ali eu vi que eu não conseguia separar, ser tão profissional. Meu lado humano, ele é muito mais forte. uhum, Trabalhei praticamente diretamente todos os dias da enchente de maio com a Maiana, uhum. né, que era minha colega da Tropical. Também foi muito difícil porque a gente viu coisas assim que, enfim, E eu acho que é um momento que tu dá muito valor para as coisas que tu tem na tua exato, casa, exato, exato. sabe? Às vezes eu tenho as meninas em casa, às vezes elas ficam reclamando, ah, mas isso e aquilo, cara. Eu tenho um menino que ele tem uma certa deficiência, ele veio com partes dos braços e daí eu mostrei para elas, eu Mais só uma aguinha? pode Desculpa. ser, pode ser, consegue uma aguinha. E daí eu comentei com elas uma coisa, Douglas. Eu disse, olha só, a vida de vocês é tão maravilhosa e eu quero que vocês olhem o José. Tá? O José, esse menino, ele tem 10 meses, ele faz uma briga consigo mesmo para tentar pegar uma colher, Ah, pegar eu um acho que eu já copo vi d'água. o pai dele Isso, o fazendo pai dele. Então, muito cara, legal. eu Quer dizer, muito acredito que legal não, né? Mas
Eu É, quero dizer muito legal do pai ele incentivar. passa o tempo todo É, isso, incentivando. incentivando. Então, eu acredito que nesse momento aí, como a gente está falando das cheias de 2024, eu acredito que é um momento que todos nós demos muito valor pelo que a gente tinha em casa. E o que estava sobrando, cara, compartilhar com muita gente, né, cara? Pô, é legal, é isso aí, cara. Eu acho que a cheia de maio, ela trouxe. Quer me alcançar aqui? Pode me alcançar aqui? Obrigado, valeu, queridão. Trouxe. Que água? Não, não, eu tenho aqui ainda. Ela foi uma série de coisas, porque eu conheci muita gente, assim, e aí teve muitos causos, né, que Aham. aconteceram nas cheias de, pô, uma família tá lá em tal lugar e apareceu do nada uma lancha e salvar os caras. Uhum. A Santa cair ali no Passo Estrela e cair no mesmo lugar e tudo ir embora e só a Santa ficar Só a ali. Santa fica ali. Uma série de coisas, de pessoas que se salvaram agarrado numa árvore e foi uma coisa horrível. Sim. A de setembro, eu trabalhava na emoção na época, então a Uhum. gente não fez assim de estar no Aham. dia a dia. A de maio, então, de 24 eu tive presente todos os dias. A gente ficou incansavelmente durante muitos dias, eu não vou me recordar, 24 horas, assim. Ficava na rádio, né, direto, Uhum. direto. Minha mãe e meu pai, minha mãe, meu padrasto e meu irmão na casa deles, e eu na rádio, Sim. direto, direto. Aí quando não tinha água, não tinha absolutamente nada, né? E aí tu ia num outro lugar que tinha algum amigo, tomava um banho, trocava de roupa, voltava pra rádio, então foi assim insano. E como eu até tentei fazer uma parte jornalística, mas eu não conseguia, né? Uhum. Eu chorava, enfim, não conseguia falar, não conseguia pedir, pô, Claudinho, como é que é tu perder tudo? Sim. E a profissão, né, do jornalismo, às vezes tu tem que ser um pouco, não sei se a palavra é frio, mas tu tem que ser, assim, direto ao Sim. ponto. E até mesmo porque o que tu está apresentando ali dessa família, dessa pergunta, se tu perdeu tudo, é uma forma de tu tentar ajudar ela, para que outras pessoas que Exato, estão te exato, ouvindo ou exato. te assistindo, elas se comovam e dizem, pô, eu tenho aqui uma bicama, eu posso ajudar, eu tenho É, o... e aí foi uma coisa muito doida. Aí que eu virou uma chave em mim, porque em 24, quando a gente Uhum, não ajudou, eu não fez cobertura, enfim, aí a emoção na época não fez. Eu fui ajudar as pessoas no chão, assim, sim, no chão, quero dizer, de ir pra sim, rua, limpar a casa, aham, ajudar o Claudinha com mudança, tentar arrumar roupa. Então, sim, tava praticando, né? Na de maio, eu não fiz isso. Eu fiquei na rádio. Então, nos primeiros 3 dias, eu me perguntava, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô contando, ou tô levando meus colegas pra contar a tragédia dos outros? Não faz uhum, sentido, o que eu tô fazendo não tá certo. E aí a gente vai pra Cruzeiro, em São Rafael, lá num dos lugares onde as pessoas estavam abrigadas, eu e Vinícius Mal, meu colega, outro grande jornalista também. E aí, numa dessas, ele tá entrevistando uma pessoa lá, e aí chega uma senhora e levanta a mão. Quero falar, tá ao vivo? Sim. E aí, né, tu não sabe o que a pessoa quer falar, tu sim. não sabe o que a pessoa. ah, enfim. E ela pediu pra falar, dizendo que a Rádio Independente tinha salvado a vida dela, Pô, cara, porque o Moisés ele e a Aline Silva ficaram sim, falando, a filha dela morava em incansavelmente. Canoas, e a filha dela falou com um bombeiro daqui, alguma coisa assim, eles ficaram falando, 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 até que o pessoal foi lá buscar, e a única companhia que ela tinha era o rádio. Uhum. E aí ali me deu um estalo, dizendo, Eu pô, estou no lugar certo. é isso aí que a De gente tem que repente, fazer. cara, de repente não. Naquele momento de 2024, tu não estava preparado para o que pode vir a acontecer. Exato. Espero que não venha, mas tudo é no seu Isso aí. tempo, né, cara? E aí, enfim, né, aconteceu tudo que aconteceu, várias pessoas perderam tudo, existem lugares que não existem mais, Sim, né? Passo Estrela, por exemplo, 1.000 casas ali, sim. não existe, só tem terra. E aí tu tá presente, eu vi pessoas mortas sendo retiradas das casas onde a gente Uhum. estava lá. Enfim, é pesado, mas aí tu entende qual que é o sentido, o que que a rádio tenta de alguma forma ajudar, informar, Amenizar. amenizar, né? Ah, mas é algo que ah, acho que marcou assim. A gente espera, eu pelo menos espero não trabalhar mais nisso, que não tenha mais, não É. pelo menos dessa proporção. A gente sabe que a natureza, ela em algum momento acontece, né? As Uhum. cheias, enchentes, mas não dessa proporção que tomou o nosso vale.
o Rio Grande do Sul, né? A região metropolitana foi totalmente atingida. Eu tenho familiares em São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, todo mundo de alguma forma Uhum. foi afetado, né? Então foi uma coisa muito, muito tensa, assim, muito sinistra. De fazer, talvez a coisa mais difícil, eu acho que eu presenciei, assim. Pô, cara. Eu te digo assim que ah, eu acabei acompanhando a rádio de vocês, o Grupo A Hora, que fizeram também um trabalho muito forte, essas duas rádios que são mais nessa linha de jornalismo muito forte, e tu te comovia a qualquer momento, Ô, cara, loucura. porque, pô, nós precisamos de uma tubulação para conseguir água, nós precisamos de comida para tal família, nós precisamos de comida para quem está trabalhando lá para Corsã. Esse movimento todo, tu ficar em casa. Tipo, aí eu fiquei isolado em Lajeado, trabalhando em Arroio do Meio, ficamos sem trabalhar 3, 4 dias até fazer o sistema funcionar do shopping até a Rádio Emoção aqui. Mas tu fica, que eu te digo, tu fica assim, tu não tem como fazer nada, porque tu fica ao vento, né? Tu não tem forças, tu não tinha luz, tu não tinha água, tu não tinha internet, né? Foi algo que É, devastou o vale, é né? tipo um luto eterno, Isso, cara. sabe? Tu não. Quando tu perde uma pessoa, tu não sabe o que falar pra outra pessoa, né? É, Vai falar o quê? Pô, força e Deus te abençoe, ou que tu possa ter. Tu não tem o que tu falar. A é. pessoa acabou de perder um ente querido. Então eu acho que é isso. A gente. E aí tu é muito engraçado porque tu tenta normalizar a coisa, dizendo, não, mas isso é um bem material, cara. Teve uma senhora que eu conversei e fui tentar dar uma palavra. E ela falou, Aham, meu filho, mas minha vida era isso aqui. sim. As fotos que eu tinha com meu falecido esposo estavam aqui, as minhas fotos com meus filhos estavam aqui, meu cachorro estava aqui, não tem E a mais nada. pessoa às vezes levou, né, Douglas, 20, 30 anos para ter Claro. o que ela tinha ali e foi levado pela água. Mas eu acho que agora a gente dá uma pausa, né? Isso aqui, que daí todo mundo fica comovido e tal. Algumas perguntinhas básicas. O que é família, o Cara, pra Douglas? mim é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que a minha família, hoje meus pais eles são separados, mas eu tenho um padrasto que é fenomenal, tenho uma madrasta também que é uma pessoa Uhum, é, incrível, mas a minha família, o meu pai e minha mãe me ensinaram que a família é o teu bem mais precioso, cara. É o que tu tem que priorizar, é o que tu tem que valorizar. E eu sempre tentei fazer isso, sempre, desde sempre. Meu irmão, hoje eu já tá um homem, mora, tem a casa dele, tem a Colorado. namorada dele, coloradaço, ventaço, ele é. E tento manter contato com ele todos os dias, com a minha mãe, todos os dias com meu pai. Um Sim. pouco mais difícil porque ele mora na praia há muito Uhum, tempo já. Mas pra mim é tudo, cara. Pra mim é. Eu acho que se tu não tem família, tu não tem nada. Sabe? Tu pode ter dinheiro, tu uhum. pode ter o melhor carro do mundo, mas se tu não tem quem tu procura quando tu tá doente, ou quem te convida pra almoçar, ou quem faz uma bolacha pintada e te fala, meu filho, tá aqui, sabe? Isso Ou aí. alguém que tu fale assim, ô Doza, vai fazer o que hoje? Vamos em tal lugar? Acho que se eu não tivesse isso, cara, eu já não estaria mais aqui, talvez. Pois bem, além da Eduarda, que tu tem comentado muito com essa moça, Eduarda, espero que saia um casamento, tá? Esse rapaz aqui maravilhoso. Mais alguém que foi muito importante na tua vida, não só no grupo independente, ao longo da tua vida, que tu conheceu, que tu queira comentar, de repente mandar um abraço para essa pessoa, além da sua mãe, que a sua mãe lhe ajudou Pô, bastante. cara, tem minha mãe, meu irmão e minha namorada hoje, que são pessoas, assim, incríveis. Eu tenho que listar só uma pessoa. Não, pode. Eu tenho várias pessoas, assim, em várias fases, em várias Uhum, épocas da minha vida. Pô, quando eu morava em São Leopoldo, tinha um menino chamado Maicon que me ajudava muito na escola, assim, porque lá eu sempre fui pequenininho, né? sim. E aí, pra não E apanhar com da o turma, vozeirão. para não apanhar da turma, então ele era um cara que me ajudava pra caramba, me levava pra escola, me dava carona de bicicleta, era meu parceiraço, assim, que eu tive. Quando eu vim pra cá, o Zé Irã e a família dele nos ajudaram muito, assim. Uhum, A gente passou uns perrengues danados. Foram pessoas, a Deise, a Daya, a Bea, pessoas que nos ajudaram muito. Cara, nossa, tem um amigaço meu que eu falo pouco com ele. Foi um cara que me. Vários, na verdade, né? Caras, mas um assim, é o Thiago Prozzi, que é um cara que, pô, devo pra ele dinheiro, inclusive.
Pra ele e pra várias pessoas. Pra Caixa Econômica, pra todo mundo. Mas é um cara que, quando eu precisei, assim, ele... Não sei por qual motivo, ele me abraçou e disse, cara, Uhum. tamo junto. Ele é um cara... Tem o Dimitri, que eu falei há pouco. Tem tu, que é um cara sensacional, que talvez foi uma figura paterna em algum momento que eu precisei. E, Ah, não fala isso, cara. pô, é verdade, cara. Assim, de conselhos, porque eu tava numa transição de vida muito Sim. maluca, profissional, pessoal. A Maiana Souza, não posso deixar de esquecer de falar da Uhum. Maia, é uma pessoa também que, pô, teve comigo em vários perrengues. Então, várias pessoas, cara. Várias pessoas, assim, que eu até peço desculpa se eu esqueci de alguém, mas no meu coração tá, eu tenho lembrança, tá guardado. Então, são várias pessoas que eu tenho marcadas, assim, na minha vida. Uhum. Cara, e no futebol, assim, além de tu trabalhar com os ícones do futebol que tu fala aí, que trabalham contigo no grupo independente, além do Thiago Fabrício, Pô, é fenômeno. Sensacional. O Thiago é ah, cara numa vibe, assim, absurda. Nunca cara, vi ninguém igual ele. ele tá ligado em Cara, e é uma 220 energia, o tempo todo, né, dá pra falar cara? foda aqui? Pode, Uma cara. energia foda. O cara é Foda, né? fenômeno. Ele é fenômeno. Ele é fantástico, cara. Pois bem. Douglas, muito obrigado Pô, pelo eu te nosso agradeço, papo, cara. Que cara, isso. e muito sucesso. Eduarda, segura esse rapaz, que ele é valioso. Eu não sei se eu tenho que falar para você, eu tenho que falar para ele. Segura ela, que essa menina Pra é mim, pra mim, valiosa. pra É. mim. Então, o que que eu tenho para te dizer? Cuida dessa menina, tá? Isso, já que deu uma resenha maravilhosa entre vocês, que até virou um programa, né? Eu quero que tu convide para quem está assistindo aí, para te acompanhar no Grupo Independente, também no esporte. E antes disso, gremista ou colorado? Pô, não posso falar, cara. Ah, não pode É, falar? Tá bom, então. eu sou Inter e sou Grêmio. Ah, que legal, cara. Sou Eu Juventude e vejo tu sou sorrindo Caxias. muito perto do teu irmão, às vezes. Ah, pode ser, Ah, pode pode ser. ser. Às vezes eu sou mais colorado, às vezes eu sou mais gremista. Às vezes eu sou mais Caxias, às vezes eu sou mais Juventude, Olha aí, né? cara. E no Mas, regional, para quem tu torce? pô, no regional não é difícil, cara. Eu É torço pra difícil. que seja um bom campeonato, porque é legal de ver as comunidades, é legal de ver o pessoal feliz com o futebol amador. Comercialmente pra gente é muito proveitoso. Sim, Então eu torço que todo mundo se dê bem. Não dá pra ganhar todo mundo, obviamente, né? Mas normalmente quem ganha é o que tem mais mérito, né? Que é a verdade. lógica. Então eu torço pra que dê tudo certo. Então faça seu convite aí, vai lá. Pô, primeiro eu quero te agradecer pelo Obrigado convite você, cara. novamente. Até fiquei. No primeiro momento achei que podia ser trote, porque hoje tem golpe pra tudo, né? Ah, Eu achei que ia falar assim, principalmente, né? pô, me faz um pix aí pra Faz mim um pix. pagar lá o podcast. Mas pelo convite, tô feliz, eu fico feliz, já te falei, estou feliz pelo teu Sim, trabalho, pelo material, pela turma aqui que tá produzindo, parabéns, um estúdio, cara, fenômeno. Eu acho que a gente precisa disso no Vale, isso. precisa ter pessoas assim que fazem acontecer. Eu brinquei antes em off, né, com o Bastidores da Bola, que é o nosso. Eles estão pedindo, ele tá pedindo para Pra trabalhar aqui, acabar? ó. Olha aí. Ah, pra mim trabalhar aqui? Ó, não. Cara, eu venho com gosto, velho. Não, e a parte boa é que é vendedor ainda, né? E quando a gente começou o Bastidores da Bola, que é um canal, Sim, um negócio no nosso YouTube lá, que a gente faz segunda, quarta e sexta. Começou com o YouTube, brincadeira. Hoje a gente tem 7 patrocinadores, marcas importantes que estão com a sim, gente. A gente tá lá toda semana falando sobre esporte amador, com credibilidade. Então acho que faltava e falta pro Vale pessoas como eles. sim. Como é o nome dos rapazes mesmo? É, o Jean O e o Jean Felipe. e o Felipe. Parabéns, eu acho que é muito legal. Espero que tenha vida longa a vocês aí, que seja só o início. E pra ti também, espero Que assim seja. que tu fique aqui na frente. Talvez a emoção possa perder, quem sabe, um comunicador daqui a um Não, tempo, acho que não, porque cara. isso aqui é uma coisa que eu sei que tu gosta demais. Gosto, gosto. Espero que que ela não perca, né? É, Obviamente. É, mas é legal, cara. Parabéns novamente pelo trabalho, pela iniciativa. As tuas pequenininhas devem estar muito felizes te vendo agora, o, né? então, Inclusive encontrei elas esses dias. São figuras sim. icônicas, né? Totô, totô, totô. Ah, não, eu E, falei, eu tenho que. Eu mandei recado para ti que eu tava chegando, aí elas. Tu vai conversar com o Cotoco hoje? Eu disse, vou. né? Então, cara, parabéns, vida longa pra ti, que dê tudo Que certo. assim seja. Quando tu precisar de alguma coisa, tu sabe que eu tô sempre à disposição, quando eu conseguir. E pra quem quiser acompanhar o trabalho do Resenha, tá na Rádio Isso. Independente. Segunda a sexta, 1h30 às 2h30, a gente fala sobre futebol amador, sobre lajadense, sobre
a LAF, sobre Brasil, sobre o que tu imaginar de esporte, a gente tá lá. Eu, Eduarda Lima, ela é a âncora, eu sou o suplente, Suplente. a âncora. Felipe Schmidt, Adil César, Jaci Preto, Moisés Eli de vez em quando dá uma aparecida lá, Thiago Fabrício de vez em quando dá uma Aham. aparecida. Fora as outras pessoas que a gente entrevista aí do mundo afora. Então, segunda a sexta, 1h30 às 2h30, o Resenha na Rádio Independente, 91.7, no canal do YouTube da Rádio Independente, no Facebook da Rádio Independente. E ainda tem Bastidores da Bola, tem Futebol Amador, tem muito conteúdo bacana de esporte lá na Legal. Rádio Independente. Cara, obrigado. Obrigado Eu demais. que te agradeço. Foi show de bola conversar com esse garoto, esse menino. Gente, ó, clique play, tá no play, tá com o Cláudio Almeida, ó. Quero convidar você para você dar uma conferida, vai conferir aí esse portal maravilhoso para conhecer as coisas maravilhosas da nossa região. Por quê? Você pode viajar pelo portal, tá? Com geolocalização, você escolhe o município que vai, você vai conhecer os pontos turísticos e muito mais, tá certo? E também se inscreva aí no YouTube, tá bom? Clique play. Dá uma verificada lá, já tem alguns trabalhos bacanas. Até a próxima, grande abraço. E eu vou dizer uma coisa para você: nada na sua vida é por acaso. Grande abraço!